O que a Bíblia diz sobre o valor da unidade no corpo de Cristo? A unidade no corpo de Cristo, como descrita nas Escrituras, vai além de uma simples convivência entre os crentes. Ela é a expressão da plenitude do amor de Deus em nós. Em 1 Coríntios 14, Paulo explica que assim como o corpo é um e possui muitos membros, cada cristão com seus dons e funções específicos é parte essencial da igreja. A unidade não exige uniformidade, mas uma harmonia que reflete o caráter de Cristo, sendo este o modelo de união verdadeira. A falta de unidade prejudica o corpo, tornando-o vulnerável e ineficaz. Ao contrário, a unidade fortalece a igreja e a torna um testemunho visível da obra de Deus no mundo. Somos chamados, portanto, a viver essa unidade com humildade, buscando o bem do outro e colocando os interesses do reino de Deus acima dos nossos próprios. Em um mundo dividido, a igreja deve ser o reflexo da união que encontramos em Cristo, sendo essa unidade a base do nosso testemunho. A unidade no corpo de Cristo é um reflexo da oração de Jesus, registrada em João 17:21, onde ele pede que todos os seus discípulos sejam um, assim como ele e o Pai são um. Jesus sabia que sem unidade, a missão da igreja estaria comprometida, pois um corpo dividido não pode cumprir o propósito para o qual foi chamado. A unidade cristã vai além de uma simples convivência sem conflitos. Ela é um reflexo do caráter de Cristo, do seu amor e da sua paz. Quando os cristãos vivem unidos, tornam-se um testemunho poderoso para o mundo, mostrando que a fé em Cristo transcende as divisões naturais, sejam elas sociais, culturais ou pessoais. A unidade, portanto, não é apenas um ideal, mas uma missão prática que deve ser perseguida diariamente. Em tempos de crise e polarização, a igreja é chamada a ser um sinal visível da unidade que Cristo promove, trazendo reconciliação e esperança para um mundo fragmentado. Jesus nos ensinou, através de seu exemplo, que o amor deve ser o fundamento da unidade entre os membros da igreja. Em João 13:34-35, ele disse: "Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós uns aos outros vos ameis." Esse amor fraternal não é opcional, mas é um imperativo para todos os que professam a fé em Cristo. Ele é a base de nossa unidade e deve se refletir em nossas ações diárias. No corpo de Cristo, o amor deve ser o vínculo que une todos os membros, superando as diferenças e unificando a igreja. O amor, como Cristo o demonstrou, é sacrificial, incondicional e não busca seus próprios interesses. Quando os cristãos praticam esse amor, eles não apenas fortalecem a unidade, mas também demonstram ao mundo o caráter de Deus. Em tempos de desafios, é o amor que sustenta a igreja e a mantém firme no propósito divino. A paz no corpo de Cristo é o resultado direto da unidade que é construída sobre o fundamento do amor. Em Efésios 4:3, Paulo nos exorta: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A paz aqui não se refere apenas à ausência de conflitos, mas à reconciliação e à harmonia que surgem quando os membros do corpo de Cristo estão unidos pelo Espírito. A paz no corpo de Cristo é algo que deve ser cultivado ativamente, por meio da humildade, do perdão e da disposição para servir ao próximo. Quando a igreja vive em paz, ela se torna um testemunho do reino de Deus, que é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Nos dias de hoje, quando a sociedade vive um clima de divisão e confronto, a igreja tem a responsabilidade de ser um refúgio de paz, onde a unidade no Espírito se reflete em um ambiente de reconciliação e amor fraterno. A igreja contemporânea enfrenta desafios imensos em relação à unidade. As divisões denominacionais, os conflitos teológicos e as questões pessoais criam barreiras que dificultam a construção de um corpo unido.
No entanto, a palavra de Deus nos exorta, como em 1 Coríntios 1:10, rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. As divisões dentro da igreja não são algo que devemos aceitar passivamente, pois elas enfraquecem a eficácia do testemunho cristão. A unidade não significa concordância em todos os aspectos, mas sim a capacidade de viver em harmonia, respeitando as diferenças e buscando sempre o bem comum. É um desafio diário, especialmente em um mundo pluralista. Mas a unidade é um mandamento de Cristo e deve ser buscada com diligência e fervor. Em tempos de polarização, a igreja é chamada a ser um modelo de unidade e reconciliação. A verdadeira unidade no corpo de Cristo é fruto da ação do Espírito Santo. Em Efésios 4:4-6, Paulo nos lembra: há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa viver em harmonia. A unidade que o Espírito é o vínculo que nos une, capacitando-nos a perdoar, a amar e a servir uns aos outros. A unidade que a Bíblia descreve não é algo que podemos alcançar por nossos próprios esforços. Ela é um dom do Espírito que trabalha nos corações dos crentes para que possamos viver em harmonia. Sem a presença ativa do Espírito, qualquer tentativa de unidade será superficial e ineficaz. O Espírito Santo, devemos permitir que ele seja o guia e a fonte de nossa unidade, buscando sua direção em todos os aspectos da vida da igreja. A unidade no corpo de Cristo é vital para o cumprimento da missão da igreja no mundo. Em 1 Coríntios 12:25-26, Paulo escreve: para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns pelos outros. E, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. A missão de pregar o Evangelho e fazer discípulos de todas as nações exige que a igreja esteja unida. Quando os cristãos vivem em unidade, tornam-se mais eficazes em cumprir a missão de Cristo, pois a unidade fortalece a igreja como um todo. A falta de unidade, por outro lado, enfraquece a igreja e impede que ela seja um testemunho eficaz para o mundo. A unidade também nos capacita a trabalhar juntos, em harmonia, compartilhando os recursos, os dons e as responsabilidades para avançar na missão de Deus. Em tempos de incerteza, a unidade é a base sobre a qual a igreja deve construir seu testemunho evangelístico. A unidade no corpo não só nos une a Cristo, mas também uns aos outros, formando um corpo coeso e forte. A unidade no corpo de Cristo é também um fator crucial para o crescimento espiritual de cada membro. Em Colossenses 3:14, Paulo diz: acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. A unidade nos ajuda a crescer espiritualmente, pois nos desafia a viver de acordo com os princípios do reino de Deus, praticando o amor, a paciência e o perdão. Quando estamos unidos, somos estimulados a amadurecer na fé, pois as interações com outros membros do corpo nos ajudam a refletir mais plenamente o caráter de Cristo. A falta de unidade, por outro lado, cria um ambiente onde o egoísmo e a competição prevalecem, dificultando o crescimento espiritual. Portanto, a unidade é essencial para o nosso próprio crescimento na fé, pois ela nos ensina a viver como Cristo viveu e a ser mais semelhantes a Ele. A unidade no corpo de Cristo tem implicações não apenas para a vida da igreja, mas também para o cumprimento da missão global de pregar o Evangelho. Em Mateus 28, 19 e 20, Jesus comissiona seus discípulos a fazerem discípulos de todas as nações. Para que essa missão seja cumprida, a igreja precisa estar unida, pois a unidade fortalece os esforços evangelísticos e amplia o alcance do testemunho cristão. Quando a igreja está dividida, ela não pode cumprir plenamente a missão que Cristo lhe confiou, pois a divisão enfraquece a eficácia do trabalho missionário.
A unidade também permite que a igreja trabalhe de forma colaborativa com outras igrejas e organizações cristãs em todo o mundo, compartilhando recursos e esforços para alcançar as nações. A unidade no corpo de Cristo, portanto, é essencial para a evangelização global. A unidade no corpo de Cristo é um reflexo daquilo que será a realidade no reino de Deus. Em Apocalipse 7:9, João descreve uma multidão de todas as nações, tribos, povos e línguas, unida em adoração a Deus. A unidade que buscamos na Terra é uma antecipação dessa realidade futura, onde todos os redimidos estarão unidos em Cristo para adorar ao Pai. A Igreja, em sua diversidade, reflete o caráter de Deus e seu plano para a humanidade. Em tempos de divisão e polarização, a Igreja deve viver a unidade como um sinal de esperança e como uma preparação para a realidade do reino de Deus, onde a diversidade será transformada em perfeita harmonia. A unidade no corpo de Cristo é, portanto, não apenas um mandamento, mas uma antecipação daquilo que Deus planejou para a eternidade. Vivemos tempos de grande turbulência e incerteza, onde os ventos do medo, da dúvida e da polarização parecem cada vez mais intensos. O mundo, com suas complexas realidades sociais, econômicas e espirituais, clama por respostas, por um norte que guie aqueles que buscam encontrar sentido em meio ao caos. Nesse cenário, a palavra de Deus surge como um farol que ilumina a escuridão, nos convidando a refletir sobre o valor da fé, da unidade e do amor. Somos chamados a, mesmo diante das dificuldades, lembrar que a nossa esperança não se fundamenta nas circunstâncias deste mundo, mas na eternidade que nos aguarda em Cristo. Como nos ensina Romanos 8:18, porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. O sofrimento, a angústia e os desafios são temporários, e a paz que excede todo entendimento, que só Cristo pode oferecer, é eterna. É no seio dessa esperança que devemos fortalecer a nossa fé, praticar o amor fraternal e buscar a unidade no corpo de Cristo, refletindo o seu caráter para o mundo. Em um tempo onde as divisões sociais e religiosas ameaçam nossa comunhão, somos exortados a buscar a paz que Cristo nos deixou. Aquela paz que não é fruto de circunstâncias, mas da presença constante do Espírito Santo em nossos corações. Jesus, ao nos ensinar a orar, nos lembrou da importância da relação direta com o Pai e, acima de tudo, da busca pela vontade divina. Que possamos ser instrumentos de reconciliação, de amor e de esperança, sabendo que não estamos sozinhos, pois Deus caminha conosco a cada passo. Nosso coração inquieto e ansioso deve encontrar repouso nas promessas de Deus. Em um mundo que oferece tantas respostas temporais e passageiras, somos convidados a confiar naquele que é a resposta eterna, o único capaz de dar sentido ao sofrimento, à luta e à dor. Assim, nos rendemos à sua soberania, reconhecendo que sua vontade é boa, perfeita e agradável, mesmo quando não conseguimos compreender completamente os seus planos. Que a oração que Jesus nos ensinou, em sua profundidade e simplicidade, ressoe em nossos corações como um lembrete constante de que Deus está no controle de tudo e que, em sua presença, encontramos o verdadeiro consolo e paz. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Muito obrigado por assistir a este vídeo. Fico imensamente grato por você ter dedicado seu tempo para nos acompanhar e espero que o conteúdo tenha sido útil e inspirador para você.
Se você gostou do que viu, não se esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda muito a nossa comunidade a crescer e a alcançar mais pessoas. E claro, se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever e ativar o sininho de notificações. Assim, você não perde nenhuma novidade e fica por dentro de tudo que estamos preparando para você. Seu apoio faz toda a diferença. Até o próximo vídeo e que Deus continue abençoando a sua vida.